Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, a Caixa Econômica Federal, paga o Bolsa Família no dia de hoje para quem tem o NIS terminado em 3. Se você é beneficiário do Bolsa Família e tem o NIS, número de inscrição social terminado em 3, fique atento porque hoje tem pagamento. São mais de 21 milhões de famílias atendidas ao todo pelo Bolsa Família no Brasil. É importante ressaltar que o Bolsa Família, que está previsto, que foi reformulado pela Lei 14.601, traz alguns acréscimos, digamos assim, alguns adicionais às famílias, como por exemplo, o adicional de R$ 150 para criança que tem idade entre 0 a 6 anos, o bônus de R$ 50 para criança com idade de 7 até 17 anos e o bônus de R$ 50 para mulher que esteja grávida ou amamentando. Infelizmente, todos os dias alguém me procura nas redes sociais: César, mas tem esses bônus, mas ninguém vê. Eu tenho criança pequena, não estou recebendo, Eu estou grávida também, não estou recebendo bônus. Gente, é importante ressaltar, manter sempre os dados atualizados, junto ao CRAS, para que você possa receber tudo que está previsto na lei. Olha, meus amigos, o governo lançou um plano de fiscalização para combater fraudes no Cadastro Único, ou seja, no CadÚnico, e no programa Bolsa Família. A medida publicada nesta segunda-feira, dia 18, já está no Diário Oficial da União, inclui 8 ações e a criação de grupos técnicos para aprimorar os programas e evitar irregularidade. A iniciativa é resultado da Lei 14.601 de 2023, que criou a Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família do CadÚnico, composta por membros de diversos órgãos do governo. Ou seja, meus amigos, o governo federal está preocupado com a crescente fraude encontrada no Bolsa Família, gente. Infelizmente, o Bolsa Família, muitas pessoas ainda, mesmo com o governo contando com tanta tecnologia, o governo contando com cruzamento de dados, com bases de muitos órgãos governamentais, mesmo assim está sendo insuficiente para coibir a fraude no Bolsa Família. Então, por causa, para cumprir o que está previsto na Lei 14.601, o governo federal, digamos assim, lançou um plano de fiscalização para combater fraudes no Bolsa Família, incluindo também o Cadastro Único. O Cadastro Único não é somente, digamos assim, o Bolsa Família. Lembrando que no Cadastro Único é a porta de entrada, por exemplo, para o BPC, para a tarifa de luz social, para o gás social, e outros programas governamentais, digamos assim. Há também, para a pessoa contribuir para o INSS de maneira facultativa também, passa pelo Cadastro Único. Então, é o governo tentando aprimorar o Bolsa Família para que o Bolsa Família chegue realmente para quem precisa. Olha, recentemente, me passaram uma informação que tem alguns municípios aí que eles mapeiam, eles inventam, mentem, que aquela pessoa realmente precisa e de quando de fato não está precisando, Inclusive, a pessoa que me passou essa informação falou que conhece gente que tem aí, que tem renda alta, agricultor forte e mesmo assim está recebendo o Bolsa Família. Então, o intuito do governo federal com essa iniciativa é coibir, é evitar que situações como essa, que me relataram, aconteça, que esse dinheirinho tão importante chegue lá na ponta para aquela família realmente que esteja precisando, digamos assim, onde talvez o titular, o dono da casa, está desempregado, ou às vezes é a mãe solo, está desempregada, precisando de um amparo legal e muitas vezes não consegue receber o benefício. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui no canal RN, o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta, para essa semana o julgamento de um recurso contra a decisão que autorizou a chamada revisão da vida toda em benefícios, tais como aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS. Ou seja, meus amigos, a novela da revisão
toda, né, persiste, né, porque o STF, Supremo Tribunal Federal, marca uma data, depois prorroga, daí marca outra data, prorroga. Agora, nessa semana, está em pauta a revisão da vida toda. Para quem não sabe, a revisão da vida toda é para incluir o tempo de contribuição, né, nas aposentadorias e pensões de quem trabalhava de carteira assinada antes de julho de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real, né? Essas pessoas acabaram se aposentando com um benefício bem abaixo do que deveria ser. Então vamos ficar acompanhando para ver se agora deslancha, para ver se resolve de uma vez por todas esta novela da revisão da vida toda. Olha, meus amigos, saiu uma matéria no jornal, no site, o Antagonista, né, falando sobre a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas, né, gente? Graças a Deus, é uma realidade, já está no Diário Oficial da União. Muitas pessoas, né, estão me mandando um feedback nas minhas redes sociais, falou: César, você não imagina como esse dinheiro vai chegar em uma boa hora, vai chegar na hora certa, né? Ou seja, a partir do dia 24, né, de abril, vai começar a ser efetuado o pagamento do 13º salário. Dia 24 vai receber, né, aqueles que têm o NIS terminado em 1. É importante ressaltar, meus amigos, que será pago em 2 parcelas, né? A primeira parcela começa em abril, né? Começa no comecinho, começa no dia 24 de abril e termina ali já em maio, né? A segunda parcela é no final de maio e termina no começo de junho. Na segunda parcela é importante ressaltar que já incide, né, o desconto do imposto de renda. Olha, meus amigos, que notícia importante é essa aqui que eu quero compartilhar com você, meu amigo, com você, minha amiga, que sempre está ligada aqui no nosso canal, né, acompanhando mais esse boletim informativo. Segue em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados o projeto de lei 10.772 de 2018, né, que foi aprovado em novembro de 2023 pela Comissão de Previdência e Assistência Social. O PL prevê o aumento de 25% na remuneração para todos os aposentados que comprovem a necessidade de ajuda permanente de outras pessoas. O que isso quer dizer, gente? O projeto de lei 10.772 já passou lá na Comissão, né, de Previdência e Assistência Social. Agora segue tramitando lá no Congresso Nacional em caráter conclusivo. E aqui, gente, esse projeto de lei, ele vem no intuito, né, de acabar com, digamos assim, com um preconceito enorme, digamos assim. Porque hoje pela atual lei vigente, quem tem direito a receber esse acréscimo de 25% na aposentadoria é somente o aposentado por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Os demais aposentados, por exemplo, quem está em gozo da aposentadoria rural, quem recebe aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, se ficar acamado, meu amigo, não tem direito a receber esse acréscimo, né? Somente os aposentados por invalidez. E esse projeto de lei vem corrigir essa distorção histórica, né? E tomara, né, gente? Tomara que seja aprovado, porque, na minha modesta opinião, eu sempre comentei aqui no canal, todos os aposentados, né, que ficam acamados deveria ter esse direito, né, ao acréscimo a esse 25% na aposentadoria. Muitas pessoas têm dúvida quais é o tipo, né, de doença que dá direito a esse 25% na aposentadoria. Cegueira total dá direito, perda de 9 ou mais dedos das mãos, paralisia dos 2 braços ou pernas, perda das pernas quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, né? Perda de um braço e uma perna quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, ou seja, dificuldade em organizar o pensamento, o raciocínio e a tomada de decisões para fazer as atividades diárias sozinha, também doença que deixe a pessoa acamada, incapacidade permanente para a atividade da vida diária, né? Então, são esse tipo, né, de situação que pode dar ensejo
a esse acréscimo de 25% na aposentadoria. Por enquanto, como eu já frisei, vale somente para os aposentados por invalidez. Mas se Deus quiser, se o projeto de lei 10.772 for aprovado pelo Congresso Nacional, que inclusive já foi aprovado na Comissão de Previdência e Assistência Social, aí esse benefício vai se estender aos demais aposentados. Olha, meus amigos, eu quero responder, algumas perguntas feitas, pelos nossos seguidores aqui do nosso canal. A Isabelle me perguntou a seguinte, me questionou, fez o seguinte questionamento lá no meu Instagram. César, boa noite. E aí, César, esse pente fino do governo também está valendo para pessoas que recebem o BPC há mais de 10 anos? Gente, é importante ressaltar que esse tal pente fino que anda comentado, que a Simone Tebet prometeu lá em 2022 para tentar zerar o déficit e tal, e que agora recentemente o jornal O Globo trouxe essa informação que vai mesmo acontecer esse pente fino, os critérios, gente, de convocação, quem será convocado, quem será deixado de lado, ainda não saiu. A única coisa que está certa, que já tem os critérios estabelecidos, é só o auxílio-doença, Por exemplo, o auxílio-doença será chamado aqueles que estão recebendo o benefício há mais de um ano sem ter passado pela perícia médica, Ou seja, que não tem indicação nem de alta e nem de reabilitação profissional. Esse é o foco no pente fino do auxílio-doença. Já no BPC, a única coisa que sabemos é que falam que será cirúrgico, ou seja, entende-se, que eles vão convocar, aquelas pessoas que eles têm certeza que existe algum índice de fraudes e de irregularidade. Agora, ninguém sabe se eles vão chamar para a pessoa se explicar, junto ao INSS, se vai ter perícia ou não, Ou seja, os critérios quanto à convocação do pente fino para o BPC, se é que isso vai acontecer realmente, ainda não está claro. Daí, o nosso César, tem pessoas... o João Vieira, nosso amigo João Vieira fez a seguinte pergunta. César, tem pessoas que estão ainda confusos com o pente fino no BPC. Bom, é a seguinte pergunta. Fazer perícia em todos o BPC? Ele está perguntando, será que vai ter perícia em todos os benefícios do BPC da pessoa portadora de deficiência? Gente, eu não acredito. Por que eu não acredito? Veja só, o governo federal teve que criar, ou seja, porque já tinha durante a pandemia, mas foi reeditar, digamos assim, esse ateste médico, que é a concessão do auxílio-doença, sem a perícia presencial, digamos assim, por falta de médicos peritos. Como que o INSS vai conseguir periciar todos os beneficiários, todas as pessoas que recebem o BPC por deficiência no Brasil? Eu acredito que não, gente. Eles vão fazer um mapeamento e ver, possíveis, sei lá, gente, isso aqui é um chutômetro, mapear aquele tipo de doença que talvez pode ter cura hoje em dia. Eu acredito que seja dessa maneira, mas como já frisei atrás, ainda os critérios não estão definidos. Agora, uma coisa é certa, gente, nem todo mundo vai ser chamado, porque eu acredito que o INSS não tem capital humano para reavaliar todas as pessoas com deficiência que está recebendo o BPC Loas, Também o nosso amigo Hernandes Freitas, ele fez a seguinte pergunta. Eu vi seu vídeo no YouTube do pente fino. Gente, eu quero deixar claro que essa matéria aqui saiu no Globo. Aliás, o Globo já fez 2 matérias sobre isso. Ele tem epilepsia. Pode ser chamado ou não? O médico que eu consultei falou que é difícil chamar. Essa doença não tem cura, ele falou. Gente, agora a questão de ter cura ou não, aí é bastante complexa essa questão. Por quê? Temos que analisar a seguinte situação. 95% dos beneficiários do BPC de deficiência, a deficiência não tem cura. Agora, vamos imaginar que uma pessoa que nasceu com a coluna bífida, de nascença, por exemplo, que tem alteração assim, eu me esqueci como se diz, congênita, uma deficiência congênita, Gente, esse tipo de pessoa, essa deficiência é permanente, ela não vai melhorar nunca.
não adianta, né? Não tem cura, ou seja, é uma deficiência irreversível. É a mesma questão da doença que ele citou, né? Que ele sofre, né? Que é epilepsia, também não tem cura. Tem controle, mas não tem cura, né? Ou seja, daí se nós olharmos para esse critério, não vai chamar ninguém, né? Porque a grande maioria das pessoas que recebem o BPC é porque tem uma deficiência permanente. E eu costumo sempre falar, vocês lembram daquele ex-presidente do INSS chamado Leonardo Rolim, ele foi presidente do INSS na gestão do Bolsonaro. Um dia ele falou também sobre essa questão, né? Questionado sobre o pente fino que era para acontecer naquela época no BPC, ele comentou assim: não, doença permanente, o critério de convocação do BPC é muito similar à da aposentadoria por invalidez, né? Na época ele comentou sobre isso, por exemplo, pessoa que tem uma deficiência permanente, uma pessoa que já tem uma idade avançada, né? Também já não é convocado, ou seja, mas só que isso quem falou foi o Leonardo Rolim lá na gestão anterior, né? Agora o presidente do INSS já é outro, né? O presidente do INSS hoje é o Alessandro Stefanuto, mas eu acredito, né, gente? Eu acredito que, né, existe um fundo de verdade quanto a isso. Por que o INSS vai convocar uma pessoa que tem uma deficiência permanente para fazer uma revisão pericial, né? É estranho, pode acontecer de chamar? Pode, né? Pode, mas agora a gente não sabe ao certo. Como, por exemplo, será que uma pessoa, um deficiente, né, com 55 anos, será que o INSS chamaria ele para uma perícia médica? Um deficiente com 60 anos, será que o INSS chamaria para uma revisão médica pericial? Uma pessoa com 40 anos, por exemplo, que, segundo dados, né, com a pessoa portadora com deficiência, depois dos 40, ela já pode ser considerada uma pessoa idosa, não é verdade? Então, né, é preciso, né, digamos assim, que o INSS traga os critérios, né, para a questão do pente fino no BPC. Mas eu acho, né, que, pelo que eu entendi, será cirúrgico, né? Porque, gente, é importante também colocar mais um questionamento aqui, né, nessa nossa análise. Vocês lembram que quando era para começar o pente fino na gestão do Bolsonaro, saiu na imprensa naquela época que o INSS já tinha mapeado, né, os benefícios com indícios de irregularidade. Vocês lembram isso, né? Daí veio a pandemia e morreu o pente fino na gestão do Bolsonaro. Pode ser, né, que o INSS tenha, né, essa lista de benefícios que para eles tem indícios de irregularidade. Mas só que lembrando aqui, gente, se você for convocado, né, você tem toda a defesa, e também ser convocado não quer dizer também que o benefício será cortado, mas eu vou, digamos assim, estou acompanhando de perto, gente, entrando em contato com várias pessoas conhecidas, né, mas por enquanto ainda o critério, né, do pente fino no BPC, né, ainda não está claro. Mas vamos ficar torcendo, né, que seja como na gestão do Bolsonaro, o governo acabe esquecendo. Vamos ficar aí confiante quanto a isso.